Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, por último, para acompanharmos o segundo episódio da terceira temporada da série Expresso do Amanhã, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, continuando então aqui com as aventuras de Snowpiercer. E será que nesse segundo episódio aqui da temporada podemos dizer que agora sim a história engrenou? Porque foi uma coisa que a gente reclamou no episódio de abertura. A temporada não começou bem, ela começou devagar, sem dizer exatamente qual é a proposta principal do que a gente vai acompanhar de historinha aqui nessa terceira temporada. E aqui, no segundo episódio, será que a história engrenou? Bom, basicamente a gente pode dizer que também não. Muita pouca coisa aconteceu por aqui. E basicamente você pode reparar bem facilmente que é uma certa enrolação. Principalmente ali na questão do casamento da LJ com o Oz. Quantos minutos foi perdido com aquela encenação ali do casamento? Muito, mas muito tempo mesmo. E acho que até chegando quase no terço final do episódio, é que aí sim a história ganhou um certo corpo interessante, porque o resto, tudo meio que baseado no casamento, estava tão enrolado, mas tão enrolado, que eu achei que esse episódio aqui ia ser uma bela encheção de linguiça. No finalzinho, salvou um pouco, mas mesmo assim a gente pode dizer que não. Qual a história realmente foi pra frente? Talvez só da Ruth, né? Aquele personagem que eu sempre gostei desde a primeira temporada. Aliás, aquele ponto que eu gostava da personagem é justamente algo que foi focado aqui para ela. Sim, foi a personagem de destaque aqui no segundo episódio, com certeza. Mas mesmo assim, não avançou. Eu acho que em algum episódio lá da segunda temporada, as questões do que ela pensa a respeito do mal que ela fez para todo o pessoal do trem, especialmente o pessoal lá de trás, já havia sido explorado. E basicamente aqui não tem lá muita coisa não. Talvez apenas uma consequência de tudo o que ela fez. Foi justamente, né, acabar sendo condenada de algo que ela se divertia em fazer, né? Que era justamente, né, arrancar o braço dos condenados, né? Que para quem não se lembra, né, acabou não sendo mostrado aqui nesse episódio, né? O braço é colocado lá para fora do trem, através de um buraco, e simplesmente ele congela em poucos segundos, porque a temperatura lá fora é de menos 80 graus por aí, né? Ou seja, a pessoa tem o braço completamente congelado, depois é recolhido, né? Tá aquela massa de gelo ali, e depois vem um cidadão e ainda dá uma marretada para estraçalhar tudo. E a pessoa só fica lá com um cotoco, né? Que aliás, o próprio Will Forte fez questão de ser bem mais para cima, né? Para não ter jeito de colocar nenhum tipo de implante, né? Ou prótese, na verdade. E sim, o sacrifício da Ruth foi a coisa talvez mais impactante, porque o resto, o que foi? Claro, ninguém vai se importar com o casamento da LJ com Oz, né? Aliás, esse tom tão romântico dos dois não serve para nada, basicamente, né? Claro, no máximo se fez fazer com que a personagem lá da psicopata, jovem psicopata, né? Jovem, rica e psicopata, LJ, se mostre mais uma vez, né? De novo, ela está virando um certo cordeirinho do Will Ford. E espero pelo menos que aqui na terceira temporada ela tenha uma grande importância. Sim, na primeira temporada ela era responsável pelas mortes misteriosas, mas foi um arco descartado rapidamente, não rendeu muito. E depois disso a personagem basicamente ficou quase com um encosto ali do elenco, que não tinha lá muito grande serventia. Claro, ela participou de uma certa traição que aconteceu, acho que no final da primeira temporada, ou no começo da segunda, nem lembro mais para falar a verdade. Mas é o tipo de personagem que eu já gostaria de ter visto sair da série há muito tempo. O personagem do Oz é até mais interessante, só que quando ele se associou a ela, falei, caramba, que coisa desperdiçada também, né? Mas enfim, mas qual é a intenção? A gente não consegue captar. Por isso que eu digo que esse episódio, ele não coloca a história para frente. Tá, os dois se casaram, mas isso é apenas uma coisa que não acrescenta muito, porque a gente já percebia que eles eram um casalzinho feliz desde o final lá da outra temporada. E aqui, agora trabalhando lá naquela boate, né, basicamente, que temos aqui no Snowpiercer, eles estão mais pombinhos ainda, mas tá, agora eles vão se casar. O que isso acrescenta à história dos dois? Basicamente nada. O que acrescenta na história do Snowpiercer? Menos ainda. Ou seja, não tem uma coisa que você fala, caramba, eles se casaram e agora como é que fica? Não, não fica.
fica parado, do mesmo jeito, né? Por isso que apenas a história da Ruth, que claro, ela foi a principal aqui nesse episódio, tem alguma coisa a mais. Mas mesmo assim, ela apenas se entrega para proteger aqueles três que estavam tentando desmontar lá aquela arma de pulso elétrico magnético. Aliás, isso foi tirado da cartola, né? Geralmente, né? Esse tipo de, digamos, artifício que pode servir de arma para o vilão contra os mocinhos, meio que já é apresentado assim como um pequeno indício em episódios anteriores. Claro, a gente só teve um, mas não teve nada. Eu não me lembro de nenhuma fala do Will Ford já pensando, maquinando, não, nós temos alguma coisa interessante. Não, né? Porque o que a gente viu relacionado à cientista foi exatamente apenas aquela cena onde se estava observando o feto, o bebê, na verdade, de Zara, através lá de monitores, e sei lá, estão fazendo alguma experiência com o bebê lá dentro da barriga dela ainda? Não sei. Eu basicamente só tinha isso de ameaça futura, não tinha uma arma exatamente. Então, a arma de pulso eletromagnético que apareceu aqui, basicamente foi tirado da cartola e, inclusive, já foi descartado, porque literalmente ela foi jogada para fora do trem, né? Aliás, eu fiquei completamente confuso exatamente onde está localizado a arma. Bom, claro, ela está lá no final do trem, justamente na parte dos fundistas. Mas eu fiquei confuso porque eles passam, antes de chegar lá naquele ponto, por uma área que está bem congelada, ou seja, que foi desligado o sistema de suporte de vida, basicamente, ali, daqueles vagões, né? Mas aquele lugar onde a Ruth estava escondida, atocaiada, né? É aquela sala da ala rica. Isso que eu não entendi. Como é que eles estavam tão próximos lá da parte de trás do trem? Teve alguma inversão, sei lá, de vagões de uma temporada para outra? Porque eu realmente não entendi como é que aquele negócio chegou tão rápido. Ok que... Não, na verdade o negócio sempre esteve mais profundo mesmo, porque alguém fala que justamente aquilo pode servir de arma, ou se pensa que é uma arma, né? Porque até então não sabia a utilidade dela, mas se pensava, não, isso é uma arma, porque ele está lá no fundão, justamente onde a composição, que é a composição pirata, que está lá com Layton e companhia, pode se atracar no futuro, ou seja, só está realmente lá no fundo. Mas como é que eles passam para chegar lá naquele vagão onde já teve jantares em outras temporadas? Aliás, ali acho que é o próprio vagão restaurante dos ricos, não era? Acho que era uma coisa parecida com isso. Eu não entendi exatamente por que tá uma coisa que está lá no fundão está conectado com uma parte que é dos ricos. Não sei. Está completamente confuso essa parte. Aliás, falando em coisa confusa que a gente não consegue entender exatamente e partindo a série para um momento, uma coisa talvez mística, né? São aquelas visões do Layton, né? Ele fica vendo umas imagens tipo da África, né? E bom, ele fica fazendo uma pesquisa então, né? O que é aquilo? Aquela árvore que eu vejo, né? Aí se deu a utilidade para o novo cenário aqui da terceira temporada, que é justamente onde está presa a Audrey, né? Que é o vagão biblioteca. Basicamente se deu utilidade para ele e também já se descartou, né? Porque no segundo episódio já se fez uso dele. Claro, ainda é uma prisão para Audrey, mas claro, não vai ser mais utilizado, né? Pouco, né? Agora o fato dele estar tendo essas visões, caramba, que forçação de barra, porque aquilo é uma premonição do local exato onde eles devem ir. Caramba, a série nunca teve nada parecido com isso. No máximo ela tinha aquelas esquisitices, que por exemplo eram associadas à personagem LJ, que eu sempre brincava lá na primeira temporada e um pouquinho também da segunda, que eles tentavam emular um pouco o clima lá da série Twin Peaks. Lembram dessa série? Pois é, coisas esquisitas, coisas bizarras, mas esse negócio de você ter uma visão nunca teve nas outras temporadas e apareceu por aqui do nada. E pior, né? É uma coisa que tem sentido, porque claro, é óbvio, né? A solução, aquele ponto do planeta onde realmente eles possam começar a viver fora do trem, vai ser lá na África, com certeza, perto ali da região onde aquelas árvores crescem. Enfim, uma coisa bem forçadinha mesmo. Agora, aquela personagem nova, ela só ficou sendo apresentada e não passou pra gente também nenhum indício do que ela possa ser. No máximo, ela ficou assim se questionando, peraí, por que essa mulher tá presa ali na gaiolinha?
Será que eu vou ser presa também? Ela sabe da divisão. Na verdade, ela sabe da existência do Snowpiercer, né? E sabe da existência do Will Forge. Com certeza ela vai, de alguma maneira, talvez apoiar justamente o vilão e depois, talvez no finalzinho, mude de ideia. Ou seja, exatamente o contrário. Primeiro ela fica a favor do Layton e depois no final fica a favor do Will Forge. Vai ficar uma coisa entre essas duas possibilidades. Não tem como também fugir nessa série, né? Basicamente é isso. E de toda a sua história ali contada, só faltou dizer se ela já tá para morrer também. Claro, deve estar, né? Ela também deve ter algum desenvolvimento de doença por causa da radiação. Isso deve ser uma coisa praticamente garantida, né? É uma personagem que provavelmente não vai durar muito na série, né? Não tem jeito, né? Mas o que é interessante é se essa personagem trouxesse pra gente algumas coisas de como foi o mundo fora do trem, né? Ela falou que passaram 7 anos, né? Eu nem lembrava que era tanto, mas acho que era por aí mesmo, né? Bom, e além disso, o que mais aconteceu no episódio? Não aconteceu mais nada. É o que eu disse, as cenas relacionadas ao casamento consumiram muito tempo aqui do episódio e não mostraram nada de substancioso pra gente. Nem mesmo a tensão ali relacionada ao sacrifício da Ruth gerou alguma coisa, porque justamente apareceu a cavalaria e a salvou. Aliás, também não entendi aquilo, né? Eles tanto queriam saber lá, o pessoal do Layton, onde estava exatamente o Snowpiercer, por isso que eles ficavam consultando o satélite, né, para saber a distância, para saber qual via que eles estão, se estão na via principal, se estão nas vias secundárias. Bom, eu achava que o tempo todo eles queriam manter distância, e não o contrário, porque eles fizeram exatamente isso, né? Quando eles enfim descobriram onde que estava correndo o Snowpiercer, eles trataram de ir atrás. Bom, no caso, passar ao lado, né? Para justamente, né, momento da cavalaria salvar a Ruth. E bom, o Will Forge ficou todo serelepe. Vamos começar a guerra! Que guerra? O cara nem tá atracando ali. Na composição só tá passando ao lado. Ou ele tem outro truque também, né? Aliás, o que ele queria exatamente fazer lá com a arma de pulso elétrico magnético? Ele queria que quando a composição pirata estivesse se aproximando, ele ativasse. Mas é uma coisa que a gente não... A série não consegue colocar essa parte mais ficção científica de uma maneira muito clara, né? O que ele queria? Ele queria desativar toda a composição pirata, que na verdade é a locomotiva e acho que mais 7 vagões. Só que o efeito lá do pulso eletromagnético afeta o Snowpiercer inteiro. Qual é o ganho tático que ele ia ter, de fato, em cima do Layton? Só ele ter um revés e não poder se afastar rapidamente com a composição pirata? Era só isso? Não dá pra entender, né? Se a arma fosse um gancho enorme que agarrasse, né? Mas não, essa coisa de estar agarrada, atracada, isso já foi feito lá no começo da 2ª temporada, na verdade, né? Eles nem poderiam repetir. Enfim, a série sempre teve esse tipo de furo de vez em quando e não é nenhuma novidade, de fato. Bom, agora analisando o episódio como um todo, a gente pode considerar que ele não foi tão decepcionante assim como foi o episódio de abertura de uma temporada, né? Lá o episódio passado, sim, não apresentou quase nada. Quer dizer, esse também não apresentou muita coisa, mas pelo menos ele está um pouquinho mais ajambrado, ainda que com vários minutos desperdiçados. Ele rende um pouquinho melhor, com certeza. E é naquelas, né? É o tipo de episódio que agrada mais quem já acompanha a série por 3 temporadas e fica vendo o que acontece com vários personagens. Aliás, 2 deles apareceram aqui que não haviam sido citados, nem apareceram assim de fundo de cena, que foi aquele grandão super forte, e também a Sky, que tentou, né, desativar a arma de pulso eletromagnético, né? São personagens que também só apareceram para aparecer, porque, sei lá... Quer dizer, a maioria dos personagens aqui de Snowpiercer sempre foram mal aproveitados o tempo todo. Assim, o Ravi, né? Agora ele pelo menos está falando, ele não está tão meio zumbizado, ele consegue sair da locomotiva, né? Mas claro, quando ele volta ele tem que colocar alguns remédios ainda, né? Soro, aquela coisa toda, aquela pasta dos cientistas malucos. Aliás, falando em cientista maluco, né? O homem lá é um casal, né? Se eu não me engano, eu acho que era um casal, né? Ele morreu, né? E parece que ele morreu de gripe, né? Pô, que pena que descartaram esse personagem, porque tinha uma química legal entre os dois, né? Eram 2 cientistas malucões, né? Eles tinham uma rixa entre eles e isso a gente não vai ter mais, né? Agora, a mulher ela fica se agarrando às botinas dele, não é uma coisa assim? Que estava lá na cena do casamento. Coisa esquisita. Eu até fiquei na dúvida, né? Quando falaram que ele tinha morrido,
Eu pensei, ué, ele tinha morrido no final da outra temporada e eu havia esquecido? Ah não, né? Ele morreu depois, né? Por causa do frio intenso que tá lá dentro do Snowpiercer, porque ele não ganha muita velocidade. Mas voltando ao ponto, sim, é um episódio melhorzinho do que da semana passada. Não acrescenta muita coisa, mas pelo menos, ok, vai. E portanto, para esse segundo episódio da terceira temporada de Snowpiercer, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos. Não dá para chegar a dizer que ele é um 3, não, é um negócio bem mediano, né? Nem muito ruim, nem muito bom. Aliás, está longe de ser muito bom, né? Mediano, 2,5 tá de bom tamanho para esse episódio. É isso.